Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figura de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Carl Jung. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Amanda Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre o lado obscuro do NFP. Eu fiz um vídeo na semana passada falando sobre o lado obscuro do NFJ e pensei, por que não continuar falando dos outros tipos, né? E eu gostaria de começar falando o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito de vez em quando. Todo tipo de personalidade, seja qual for, tem um lado obscuro. E vamos ser sinceros, sem um lado obscuro, a vida seria bem mais simples e, por consequência, para o NFP também menos interessante. Eu acho que eu não preciso explicar demais isso aqui, porque eu tenho a sensação de que todo NFP, ele conhece muito bem o seu próprio lado obscuro, conhece muito bem a sombra. Eu tenho a sensação de que na vida em geral, as pessoas geralmente mais animadas, positivas, que estão sempre sorrindo, são aquelas que passaram pelas maiores dificuldades e que geralmente não têm medo de mergulhar em si mesmo e conhecer as suas próprias sombras. E a felicidade, o positivismo, ele acaba sendo o resultado de uma escolha interna por ser feliz e não só uma felicidade que acontece. Porque depois que o ser humano vira adulto, a gente já passou por tanto trauma, tanto problema, às vezes carrega tanta bagagem que para ter uma visão de vida positiva, a gente precisa realmente fazer a escolha de ver o mundo assim. Sabe? Uma vibe meio Hello Darkness, my old friend. E eu já vou começar com o pé na porta, com um ponto bem polêmico. E eu digo polêmico porque eu acho que a maioria das pessoas não relacionam essa característica ao tipo de personalidade NFP, mas é verdade. Tem um canal no YouTube chamado C.S. Joseph, onde o cara que faz o canal, ele é sensacional, recomendo muito assistirem os vídeos dele. Mas ele sempre diz que todo NFP tem um contrato secreto, cheio de cláusulas escondidas, com todo ser humano com quem ele se relaciona. E eu concordo com isso. O NFP é muito bondoso e generoso com as pessoas. É um do tipo de personalidade que mais sentem prazer em dar, em entregar ao outro quando ele pode. Só que o NFP sempre espera algo em troca. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Eu não digo isso num sentido de, eu sou NFP, eu te dei um carro de presente, agora eu espero que você me dê um carro de presente em troca. Não é isso. É mais no sentido de, bom, eu te dei um carro de presente, eu espero que você seja grato em troca. Eu espero receber a sua gratidão. Ou eu te dei um carro de presente, eu espero que, se eu precisar de ajuda em algum momento com alguma coisa, você me ajude, ou pelo menos tente me ajudar. Na cabeça do NFP, a gente não faz isso por maldade. A gente faz isso porque a gente vê se dar e receber como uma troca de energia normal e justa entre duas pessoas. A gente não quer se sentir como se o outro estivesse tirando vantagem da gente ou como se o outro não estivesse valorizando o que a gente está fazendo por ele. E o NFP não se importa em dar muito e receber bem menos do que ele deu. Só que ele quer receber alguma coisa. Só que isso acaba sendo visto como egoísta e manipulador pelos outros. Esse conceito de dar sem receber nada em troca não é familiar ao NFP. E o NFP também é visto como egoísta por conta de um outro motivo. Todo mundo sabe que o NFP é muito ligado aos próprios sentimentos, ele está sempre bem consciente de como ele está se sentindo. E por conta do NFP ter o SI, a função cognitiva SI, na sua quarta função cognitiva, isso faz com que o NFP deteste se sentir desconfortável.
Então, ele vai fazer de tudo para não estar numa situação que cause desconforto nele, mesmo que isso seja às custas do bem-estar dos outros, às vezes. O humor do NFP vai ditar o que ele vai fazer. E, de novo, por mais que isso tenha impacto nos outros também. Então, por exemplo, o NFP tem um compromisso com um grupo de pessoas que já está marcado há um tempão e todo mundo está muito animado para fazer aquilo. Se o NFP ele estiver se sentindo desconfortável no dia, ele não estiver a fim de fazer aquilo por algum motivo, ele vai desmarcar em cima da hora. Ou se o NFP estiver se sentindo muito mal em algum dia e ele estiver numa situação social em que as pessoas estão celebrando alguma coisa, por exemplo. Se o NFP não estiver bem, ele não vai ficar tentando esconder aquilo. Você vai ver na cara dele que ele não tá bem. E, tipo, ele não vai estar muito preocupado em, tipo, tô matando a vibe do ambiente, sabe? Ele tá tipo, cara, eu tô sentindo o que eu tô sentindo. E é isso. O NFP não faz isso por mal. Ele só tá dando importância e considerando os próprios sentimentos. Ele tá sendo verdadeiro a ele mesmo. Só que, quando a gente vive como personagem principal o tempo inteiro, as pessoas à nossa volta acabam ficando cansadas de serem coadjuvantes. A próxima faceta obscura do NFP é, na minha opinião, a mais assustadora também. Todo mundo conhece o NFP como aquela pessoa super animada, amigável, gente boa, despreocupada. Só que se alguém fizer o NFP se sentir de novo desconfortável ou inseguro, ou tentar diminuir o NFP, expor ou acabar com a sua reputação, meu amigo, você vai desbloquear um lado do NFP que você nunca viu e você provavelmente nunca mais vai enxergá-lo da mesma forma. O NFP tem o TE, o pensamento extrovertido, na sua terceira função cognitiva. Isso faz com que o NFP seja muito consciente, muito preocupado com a sua própria reputação, como os outros o veem. E se você ataca isso, você vai destravar o superego do NFP. E o superego do NFP é o ESTP. E se você não sabe muito sobre o ESTP, eu te aconselharia a ler um pouco sobre esse tipo de personalidade, ou deixar aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre o ESTP. Mas, basicamente, você vai destravar o valentão que existe dentro do NFP. E quando você desbloqueia o STP que existe dentro do NFP, ele vai te comer e te cuspir com o que ele tem a dizer. O NFP, por mais que não pareça, ele observa muito, ele sabe o que está se passando dentro da cabeça de cada ser humano. Ele é meio que, de novo, como o C.S. Joseph diz no canal dele, ele é meio que um vampiro de pensamentos. A gente tem muita facilidade em olhar para o outro e saber exatamente o que o outro está pensando. Por causa, de novo, do pensamento extrovertido que a gente tem também na terceira função cognitiva. E por isso a gente sabe onde que o outro está vacilando, a gente sabe qual é a preocupação do outro, o que está se passando na mente do outro. E quando a gente está revoltado, quando você desbloqueou esse superego nosso, a gente vai, cara, falar tudo o que a gente tem observado, a gente vai falar coisas que vão machucar profundamente. E em casos extremos, o NFP vai demonstrar essa raiva fisicamente. Deixa eu dar um exemplozinho pessoal aqui para vocês. Recentemente, no meu trabalho, eu fui promovida e eu trabalho de home office. Então a gente sabe que no home office as pessoas meio que se escondem ali por trás da tela, né? Não tem aquela interação pessoal. E desde que eu recebi essa promoção, uma pessoa que estava no mesmo cargo que eu, ela estava meio que me tratando como se ela fosse minha chefe. E eu não gosto disso, né? Porque eu já não gosto de receber ordem, ainda mais de alguém que nem é meu chefe. E ela tava numa pegada de, tipo, me mandar fazer coisas que eu não tinha que fazer, cobrar coisas de mim, ficar mandando mensagem na frente do grupo, me marcando e falando umas coisas que eu não tava gostando. E no início eu tava respirando fundo, e assim, respondendo de uma forma educada, mais tipo, seca, pra mostrar que eu não tava gostando. Mas assim, sem atacar, sem revidar.
Só que chegou um momento em que essa pessoa passou totalmente dos limites, mandou uma mensagem que me fez sentir extremamente desrespeitada e atacou a minha, a minha reputação, de uma certa forma. E quando ela fez isso, meu amigo, aí ela desbloqueou o STP em mim. Porque aí eu fui e respondi listando todas as coisas que eu via que ela estava fazendo errada, mas assim, não coisas do nada, sabe? Coisas que se aplicavam naquela situação. Então, tudo que ela tentou botar ali no textinho dela, me cutucando, eu fui e enderecei tudo com lógica, usando meu TE. Mas o que eu digo lógica, assim, pegando o que ela faz, mostrando tudo de errado que ela faz e mostrando por que eu tinha embasamento para falar aquilo e revidando. Só que eu, quando eu respondi, tipo, 10 vezes mais crítica do que o que ela mandou a mensagem em primeiro lugar. Porque ela chegou no meu limite. A minha bússola interna, da minha autoestima, do meu respeito, falou: cara, chega. Porque se você não se defender agora, se você não mostrar que, ó, aqui não tem bagunça, não, você vai estar ensinando as outras pessoas que tá ok te tratar assim, falar contigo assim. Bom, eu fiquei até nervosa agora lembrando disso. Mas esse é o lado ESTP do NFP, então acho que é bem diferente do que as pessoas geralmente esperam do NFP. Bom, próximo lado obscuro do NFP. Como todo mundo sabe, a gente usa a intuição extrovertida como nossa primeira e principal função cognitiva. Então, ela é o nosso piloto automático, aquela função que a gente usa de forma mais natural. E isso faz, entre outras coisas, com que o NFP ame contemplar possibilidades e fique muito animado em imaginar o que o futuro reserva para ele. E isso também faz com que o NFP ame o movimento e a fase de início, iniciar projetos, iniciar relações. A gente tem uma chama interna muito forte que faz com que a gente seja o melhor tipo de personalidade para chegar com tudo com o pé na porta, cheio de energia, na fase inicial para fazer algo acontecer. Só que essa energia toda que o NFP traz dentro de si, nessa fase inicial de projetos e relacionamentos, ela tende a se extinguir tão rápido quanto ela começou. Isso acontece por conta de dois motivos. Primeiro de tudo, quando você tá tão entretido em imaginar possibilidades, você sempre acha que algo melhor tá te esperando lá na frente. Você sempre pensa: caramba, e se eu estiver investindo tanta energia e tempo nesse projeto aqui, mas na verdade tem um caminho melhor? E porque a gente vê tantos caminhos, a gente vê como tantas coisas poderiam dar certo. Então a gente tem FOMO real, Fear of Missing Out. A gente tem medo de perder oportunidades, de perder o momento, de estar insistindo muito em um caminho só, quando tem outros que poderiam ser melhores pra gente. O segundo motivo que faz com que o NFP tenha esse comportamento fogo de palha é porque, na maioria das vezes, a ideia que o NFP tem na cabeça, ela tem muito mais glamour na sua imaginação do que no mundo real. E o que eu quero dizer com isso é, a gente sabe que no mundo em que a gente vive, o mundo que a gente vive é um mundo extremamente sensorial, né? E a gente, como intuitivo, tem dificuldade de navegar esse mundo sensorial às vezes. Então, para fazer as coisas darem certo no mundo real, a gente precisa de resiliência, de rotina, persistência, tudo que o NFP detesta, né? O NFP, ele é aquele tipo que detesta o manual de instrução, ele só pega o troço, começa a montar e vê no que dá. E isso se aplica a várias áreas da vida. Por exemplo, em relacionamentos românticos. O NFP adora criar conexões novas, conhecer outras pessoas e imaginar potenciais interesses românticos e flertar. E aquela fase inicial do relacionamento, onde você tem muitas borboletas no estômago e tudo é muito leve ainda, e você está conhecendo o outro, e não tem aquele peso de ter que tomar decisões a longo prazo. Só que, com o tempo,
como em todo relacionamento, o que que acontece? Você começa a ter mais responsabilidade, você tem que saber para onde o relacionamento está indo, você tem que ver se você tem as mesmas visões de futuro que a pessoa, você tem que tomar decisões juntas. E o NFP tem dificuldade em fazer isso, porque quando ele começa a ver o defeito do outro, ou ver coisas que o outro faz e ele sente como se, pô, isso aqui não é o que eu quero, ele sempre pensa, bom, é mais fácil terminar isso aqui, porque tem outras possibilidades lá fora. Eu tenho muitas outras opções. E se eu não tiver no momento, eu vou ter no futuro. Só que o NFP também é muito idealista. Então, não é que o NFP ele não queira um futuro com alguém. O NFP sonha em casar, ter uma casa gigante de 3 andares, com gramado, em frente à praia, com uma piscina gigante, ter 3 filhos, e todos vão tomar seu café da manhã em família todas as manhãs, e tudo vai ser lindo, os passarinhos vão cantar. E aí eles vão para um mergulho matinal, sabe? O NFP ele sonha com tudo isso, ele é idealista. Só que ele às vezes não sabe como lidar com a própria cabeça, com os próprios impulsos e encontrar aquele equilíbrio entre, ok, eu tenho que ser sincero a mim mesmo, eu tenho que viver as possibilidades do mundo, mas eu também tenho que passar por desconfortos para fazer um relacionamento dar certo e planejar as coisas a longo prazo e ter consistência nesse plano para fazer com que as minhas ideias se tornem realidade. E se esse comportamento não for endereçado, ele pode fazer com que o NFP entre num ciclo vicioso e caia dentro de um limbo a longo prazo, fazendo com que o NFP sinta como se ele não estivesse vivendo o seu propósito ou não saiba qual é o seu propósito, é, como se não estivesse fazendo avanços reais em direção aos próprios sonhos, ou como se não fosse capaz de alcançar grandes coisas na vida como as outras pessoas. O que é muito triste, porque não poderia ser mais distante da realidade. E aí o NFP para de parecer um NFP, porque aí ele perde meio que esse encantamento, esse brilho, esse jeitinho dele de ser tão amigável e risonho, porque ele mergulha na obscuridade e não sabe como sair de fora disso. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito pesado. Como eu disse no início do vídeo, o NFP ele é familiar com a obscuridade, então eu acho que se você, meu amigo NFP, assistiu esse vídeo, provavelmente não te afetou. Eu espero só que ele tenha te feito pensar em certas coisas e de alguma forma te ajude a dar o próximo passo em direção à sua melhor versão. Você é ótimo, tá? Conserve quem você é, não mude quem você é. Só saiba ajustar e usar suas funções cognitivas para o seu melhor interesse. Eu gostaria muito de fazer um vídeo aqui também falando como trabalhar nesse lado negativo, não negativo, né? Nesse lado obscuro. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu vou adorar fazer. E é isso. Se você gostou desse vídeo e puder e quiser, curta o vídeo, deixe um comentário, que eu adoro ler os comentários de vocês. E se inscreva no canal, porque me ajuda muito. Se quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar o meu usuário aqui na descrição. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.